A paz do Senhor, Juvenis! Glória a Deus, mais uma bela manhã de domingo na nossa CBD. Aqui ao lado do meu amigo, parceiro de todas as aulas, presbítero Fabrício, e com a presença da minha digníssima esposa, irmã Larissa. Amém. Glória a Deus. Bom dia para todos. É um prazer enorme. Nós estamos juntos mais uma aula nesta manhã, onde nós vamos aprendemos juntos e receber uma bênção da paz de Deus. Não é isso, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, antes de nós iniciarmos, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista e nós iremos orar para iniciar a nossa aula. E a nossa irmã Larissa vai iniciar a oração da nossa aula. Amém. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti, colocamos as nossas vidas, Pai, no Teu altar. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor faça-se presente, meu Deus, conosco. Meu Deus, aqui nesta aula, meu Deus, que o Senhor nos use, meu Deus, para transmitir, meu Deus, o Teu ensino. Abençoa também, meu Deus, os Teus filhos que estarão ali assistindo. Meu Deus, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, em cada coração. Pedimos assim, Senhor, a Tua presença. Já gratos, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã, por mais esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lição de número 4. Qual é a lição, presbítero? Lição número 4, irmãos, nós vamos estudar nesta manhã o Espírito Santo no Antigo Testamento. É uma lição forte, né? Glória a Deus, né? No Antigo Testamento. Aí, irmã Larissa? Com certeza, já estava presente, né? Grandes maravilhas, grandes bênçãos, né? No nosso texto áureo ali, logo no início, né, das Escrituras, a gente já tem conhecimento de que o Espírito Santo ele já agia. Está ali em Gênesis 1, 2. E o texto áureo diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. Muito bom. Nós vamos ter agora a nossa leitura bíblica em classe. A paz, Senhor, Juvenis, meu nome é Pedro, e agora eu vou ler a leitura bíblica em classe para vocês da lição 4. Que a primeira parte está em Gênesis 1, de 1 a 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora eu vou ler Números 27, de 15 a 18. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Juízes 6, 34 e 35. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. 2 Pedro 1, de 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E foi isso, Juvenis. Amém, irmãos. Glória a Deus. Nesta aula nós iremos demonstrar para vocês, Juvenis, a atuação do Espírito Santo na criação, né? E dialogar durante a aula aqui sobre a atuação do Espírito Santo na formação de Israel, né? Ali no Pentateuco e nos livros dos profetas, e explicar a atuação do Espírito Santo em vários aspectos e diversas ocasiões no Antigo Testamento. Então, indo aqui para o nosso tópico 1, o Espírito Santo na obra da criação, né? O Pentateuco ali, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos ali
revelados a Moisés. O Pentateuco, ele, logo no seu início, né, no princípio das Escrituras, como nós lemos no texto áureo, nós já vemos ali a ação do Espírito Santo, né, que é no texto que nós lemos. E esse termo mover, né, irmãos, referido ao Espírito Santo, é algo que ele movia sobre a face das águas. Ele tem um sentido de impactar, de chocar, né? Ou seja, não era um mover ali sem propósito. O mover do Espírito Santo ele tinha um propósito, né? É um mover que choca, um mover que tem rumo. Até porque, né? Deus ele não faz nada sem um propósito. Exatamente. E o Espírito Santo também é o Senhor, né? O Espírito Santo é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, em momento algum, o Espírito Santo não ia se mover ou alguma ação sem um propósito. Existia já um propósito em todas as coisas. E o interessante, né, que o Espírito Santo ali como participante da Trindade, ele participou ativamente da criação. Com certeza. Exemplo disso ele fala, né? Façamos o homem. Essa expressão façamos mostra que ele já estava também foi em conjunto. Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo Exatamente. na criação da humanidade. Glória a Deus, né? Vamos então aí, já passando para o nosso tópico 2. Presbítero Fabrício, o Espírito Santo na formação do povo de Israel. Houve atuação do Espírito Santo na formação do povo de Israel? Irmãos, nós vamos ver alguns ação de Deus, né, do Espírito Santo, na figura do Senhor, do Espírito Santo ali, sobre a formação de uma ação poderosa do povo. Nós vamos usar assim, um exemplo de um homem, um grande líder, que veio substituir esse grande líder, né? Vamos falar de Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Era algo pesado. Que fada, hein? Moisés, ele era um grande líder, um homem que ele veio para tirar o povo da escravidão. Ele era um homem tão ousado, porque eu não sei outra pessoa que pediu para ver a face do Senhor igual Moisés. Moisés, ele tinha uma intimidade com o Senhor muito grande. Falava com Deus face a face. Muito grande. E creio eu, que os irmãos com certeza também sabem, porque Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Para fazer o que ele fez, não tinha. Para desafiar aqueles homens, os homens do Egito ali, de Faraó. As pessoas que estavam ao redor dele. Tinha muitas pessoas, então, para guiar uma grande nação. Um povo, às vezes você tinha umas pessoas que falavam bem, outras pessoas que criticavam. No momento que ele fere a rocha, porque era para falar a rocha, a Bíblia fala que Moisés era um homem manso e bom. Mas Moisés se irou, porque às vezes as pessoas oprimiam ele de uma forma, ou cobrava demais dele, mas o Espírito Santo estava com ele. Mas chegou um momento que ele ia passar e Josué ia assumir essa formação. Então, nós sabemos que foi uma formação do Senhor, para que Josué estivesse, né, à frente dessa grande empreitada, possamos falar. Né? Conduzir um grande povo e num período turbulento, né? E não era fácil, porque ele estava, primeiro, ele era diferenciado. Foi enviado 12 das tribos, 2 de cada um, para espiar a terra. Chegaram lá, eles todos viram que a terra realmente era boa. Era terras que emanava leite e mel, era terra que próspera. Né? Eles levavam um cacho de uva em 2. Então, que é isso, irmãos? Estão falando de um cacho de uva em 2. O negócio é grande. É diferenciado. Só que eles não viram esses detalhes. Eles viram, sabe o quê? Todos o restante. Nessa terra habitam homens gigantes. Só viram o lado ruim. Só o lado ruim. A dificuldade, né? Isso aí. Já Josué, qual foi? Não, peraí. Olha, essa terra, se o Senhor se agradar de nós, nos porá na terra que emana leite e mel. E foi um homem que realmente
Deus estava com ele. O Espírito Santo sentiu ele. E o interessante é o processo, né, de Josué, porque quando ele foi chamado, o nome dele era Oséias. E isso significa salvação. Então, Moisés já mudou o nome dele já desde quando ele foi para espiar a terra. Aí colocou Josué, que é Deus é salvação. Então, ele já não estava confiando mais em si mesmo, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmãos. E através, né, dessa capacitação do Espírito Santo de Deus, ele conquistou a terra dos cananeus. Conquistou as terras. Os irmãos veem, Josué foi um grande líder. Josué foi um líder à altura de Moisés, para guiar um povo, conquistar todas as coisas. Era respeitado, Deus falava com ele, ele ouvia a voz do Senhor. Então, o Espírito Santo realmente, na formação, ele formou a Josué um homem capaz de assumir esse trabalho, essa responsabilidade de assumir aquele povo. Então, os outros no Velho Testamento também foram essas formações onde o Senhor capacitou, chamou, formou para esse trabalho, né? Com certeza. Se a gente for pegar alguns outros pontos, a aula vai até decorrer mais, mas usamos só Josué como realmente a direção. E o que evidencia, né, que o Espírito Santo ele atuou na formação de Israel. Então, esse exemplo de Josué fica claro e nítido para nós que o Espírito Santo ele era com Josué. Glória a Deus. Seguindo aqui, então, para o nosso tópico 3, o Espírito Santo capacitando para o serviço. Será mesmo que o Espírito Santo ele capacita para o serviço? Dentro do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo ela era esporádica na vida das pessoas, né? Não era sobre todas as pessoas em que o Espírito Santo repousava. Ele repousava e atuava exclusivamente em alguma delas e, às vezes, também em ocasiões específicas que a gente pode citar. Pois ainda não era ali o tempo do Espírito Santo ser derramado. Como Joel fala, né? Como Joel fala, né? Fala, meu Espírito derramado sobre toda a carne. Joel 2, 28 a 32, isso aí. Mas ele repousava num grupo específico. Né? Que eram quatro grupos, categorias, né? Que era, pode falar, Larissa. Profetas, sacerdotes, juízes e reis. Isso aí. Ele repousava nesses 4 grupos de pessoas, onde ele enchia esses irmãos de bênção, autoridade de Deus, né? De poder de Deus. Isso aí. Então, assim, o Espírito Santo ele é instruindo para o serviço. No Antigo Testamento, muitos homens foram cheios do Espírito Santo, né? A gente pode citar José. Exemplo, se você vê José era diferenciado, né, Larissa? Onde ele estava, prosperava. Ele era abençoado. Ele foi para a casa de Potifar, chegou lá e tomou conta de tudo. Aí se você falar assim, não, mas Potifar, poxa, era o general do rei, era um homem bem-sucedido. Não, mas ele foi para a prisão. E aí? O carcereiro olhou para ele e falou, rapaz, esse camarada é diferente, ele é esperto. Ele foi escravo, né? Foi escravo. E mesmo escravo, eles viram nele algo diferente. Potencial. Ele é diferente. Então, ou seja, José é um exemplo de um homem que foi cheio do Espírito Santo. O próprio Moisés, como nós citamos no início da aula. Um outro exemplo, na época da construção do tabernáculo, Bezalel. Moisés ficou até preocupado, porque quando ele recebeu todas aquelas informações para a construção do templo, ele falou, Senhor, como é que vai ser isso? Não, você pode ficar tranquilo, que eu vou arrumar, eu vou encher capacitar uns irmãos fazer. Então, Bezalel era esse homem, né? Era o artista de tudo, né? Era esse homem. Deus deu a ele, através do Espírito Santo, inteligência de maquinar, de fazer as coisas do tabernáculo. E de orientar, né? Esses homens, eles não tinham só para si, mas eles conseguiam orientar as pessoas, né? Direcionar, dar caminho às coisas. E eu acho interessante que, como aplicação para nós hoje, é a mesma coisa. Nós não recebemos do Espírito Santo para ficar para nós. Para nós, não. É para transmitir. Você não pode ser cheio de Deus só para você. Você tem que transmitir. Você vê, às vezes, um amigo na escola, uma pessoa do seu lado tão triste, abatida, e você é cheio de Deus, fala do Senhor para aquela pessoa. Com certeza. Prega do Senhor para ele, ora com ele. Ora com ele. Senhor, me dá uma bênção, meu amigo aqui, a minha amiga. Dê uma experiência. Né? E isso Deus, mesmo. com certeza, ele vai
Ele não nos deu isso aqui para eles. Esses homens foram cheios de Deus, cheios do Espírito Cheio Santo. do Espírito Santo. Mas eles não foram para eles. Foi o que você falou, a verdade. É igual, por exemplo, voltando ao exemplo de José. José era tão cheio do Espírito Santo, e pegando um gancho no que o presidente Bill falou, dessa questão de transmitir, né? Deus usava ele de tal forma que ele discernia os sonhos. Ele discerniu o sonho do copeiro, ele discerniu o sonho do rei. Ele estava lá na prisão, mas o copeiro lembrou: opa, lá na prisão, meu senhor, tem um homem que o Deus dele revela a ele e ele discerne sonhos. Então ele foi lá e discerniu o sonho do rei. Então, ou seja, através do Espírito Santo. E no caso de José ainda, né, tem, vamos dizer assim, um agravante ainda mais, né? Ele estava num lugar ímpio, né? Exatamente. Idólatra. Mas ele guardou a bênção de Deus, e onde ele estava, as pessoas eram abençoadas através dele, né? Isso aí. Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele inspirava os profetas? Com certeza. Os profetas, claramente, eram homens usados pelo Espírito Santo. Homens com certeza que transmitiam a mensagem do Senhor. Exatamente. Que eles não falavam, né, de si mesmo. Tanto que no Velho Testamento, quando um profeta ele vinha para conversar com o rei ou com alguém, as pessoas tremiam. Até o rei dava tremia. Porque ele trazia um recado da parte de Deus. Né? Então os irmãos veem aí, Miqueias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Débora, Zacarias, eu vou até acrescentar mais um, Elias, chegou um momento que ele viu um momento de Israel, porque Jezabel queria colocar o Deus dela em Israel. Então quando ela casou com Acabe, ela trouxe essa mentalidade de Baal era Deus, que Baal era o Deus fértil, que Baal era que fazia a chuva cair do céu, e Azerá que fazia fertilidade. Né? E aí Elias, ela com essa mentalidade, Elias falou assim: não chove mais. 3 anos. Assim no poder de Deus. Senhor. Esse homem era cheio de Deus ou não era, irmãos? Não choveu. E a bênção do Espírito Santo, assim, as pessoas reconheciam quando se cumpria, né? Aquilo que ele falava, as pessoas ficavam vigiando, né? Vamos ver se isso aí vai funcionar ou não, se vai se cumprir ou não o que ele está falando. Porque se cumprir, o Espírito de Deus ele era reconhecido como profeta. Aí havia um respeito, né? Não, e se cumpriu nos 2 passos, né? Não choveu. Exatamente. E depois ele falou assim: vai chover. Mas, meu Senhor, tem que ter uma nuvem bem pequenininha que vem bem pequenininha. Mas ele falou que ia chover, vai chover. Né? Então, vamos ver que eram homens inspirados, né, pelo Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Bom, seguindo, o Espírito Santo, ele separava as pessoas para o sacerdócio? O sacerdócio foi separado desde o início, né? Era um cargo especial. Exatamente, a família de Arão. Arão, né? Deus determinou Moisés que ungia Arão e seus filhos, né? Isso. Para este ofício, né? O sacerdote era um intermediário, né? Era um intercessor que levava as culpas do povo diante de Deus. Interessante, né, presbítero, que na roupa, né, do sacerdote, na barra tinha um sino e uma romã. Sino e romã. Por quê? Porque ele entrava, né, no Santo do Santo para a expiação do pecado, né, do povo, e o sino ia fazendo barulho conforme ele andava. E tinha uma corda agarrada nele. Se o sino parasse de fazer barulho, era porque ele foi fulminado. Havia pecado nele. Aí o que? O povo puxava pela corda o corpo dele. Interessante, né, irmãos? Forte isso, né? Forte. Porque, assim, o sacerdócio, no caso, né, o trabalhar de Deus no início, né, ele selecionava, como a gente está falando, né? Ele selecionava grupos. Então, nem todos poderiam ter essa bênção. Hoje, né, se a gente trouxer para os nossos dias, hoje, se nós quisermos a presença do Espírito Santo na nossa vida, essa autoridade, é só a gente se derramar diante do Senhor, buscar, mas antigamente não. Então, hoje nós temos o privilégio de podermos escolher, né? Não, eu desejo muito ser um pregador, eu desejo muito ter autoridade no louvor, ter autoridade no evangelismo.
é algo que o Senhor nos permitiu de presente, né? É verdade. Por isso, né, a busca pelo Espírito Santo. Tanto que o sacerdócio, ele é algo tão sério, até porque foi Deus que escolheu aqueles homens. Eram homens escolhidos pelo Senhor e o Espírito Santo estava sobre eles. Então, sobre toda a linhagem, né? É linhagem. Então os irmãos veem que os dois filhos, que foram mortos, fulminados, porque levaram fogo estranho. Porque eles sabiam. Você sabe que não podia ser qualquer fogo. Eu vi um amigo, nós estávamos conversando sobre isso. Como é que era o fogo? O fogo, a chama não podia deixar apagar. Não podia apagar. Então, tirava-se o pó e a lenha colocando, o fogo não se apagava, gente. Nós estamos falando do negócio, sabe que o fogo não apagar? Quem era responsável por isso? O sacerdote. Ele era responsável para cuidar de toda essa parte dentro do tabernáculo, dali, de todo o santo, cuidava de tudo ali. Então, a responsabilidade, você ser um sacerdote separado pelo Senhor, tem algumas responsabilidades que cabe a nós, entendeu? Responsabilidade que cabe a vocês. A aula é sobre o Espírito Santo no Velho Testamento, mas em que ela vai aplicar para nós? Hoje nós estamos século o propósito 21. De cada um, né? Qual o propósito que Deus vai falar? Você é um sacerdócio de Deus, separado pelo Senhor. Mas há um preço a pagar. Que preço é esse? O preço que às vezes a gente não pode estar numa mesma sintonia com alguma coisa que não condiz como eu, sacerdote de Deus. A chama hoje não está dentro do templo, mas sim dentro da gente. Coração. Né? Não Glória pode a Deus. apagar. Não pode apagar. Se ela apagar, você perdeu. Você vai perder uma bênção, você não vai conseguir mais. Aí não consigo para a igreja mais. As coisas não são mais como era. A igreja mudou. Não mudou nada, porque sua chama está apagando. Por isso que as coisas ficam dessa forma, diferente dessa forma. Porque quando a gente faz as coisas que a gente consegue ouvir da parte de Deus para nós, é bênção. Mas quando às vezes a gente olha, às vezes vê uma situação, e aí olha assim, poxa, eu quero ser um sacerdócio. Eu preciso ser um sacerdócio de Deus. Mas o que eu tenho feito para ser um sacerdócio? Deus me chamou, quem chamou foi o Senhor. E o engraçado assim, não foi eu que chamei. Voltando ao exemplo dos filhos de Arão lá que levaram o fogo estranho e morreram. Quando a chama apaga, ou então a chama não é a chama de Deus, qual é a consequência? É a morte. Interessante que a chama no altar, achei muito interessante esse tópico, irmãos. Quem acendeu foi o Senhor. Por isso que não podia apagar. Foi o Senhor que acendeu. Quem acendeu foi o Senhor. Foi Ele que acendeu aquele fogo e Ele tinha a responsabilidade de não se apagar a chama. E eu acho muito interessante para nós, os juvenis, para mim, para o Alan, para a Larissa, para todos nós. A chama em nós não pode se apagar. Não pode. Glória a Deus. É a bênção do Espírito Santo. Não pode de apagar. Deus, né? Se apagar, aquilo que o Senhor nos capacitou, que nós estamos falando até agora, é porque está errado. Glórias a Deus, né, irmãos? O Espírito Santo ungindo para governar. Né? Deus preparou ali Samuel, né? Para ungir a Saul e depois a Davi como reis de Israel ali. Aí havia ali o quê? Uma unção simbólica, né? Com óleo. Né? O Samuel lá ungiu a Saul. A palavra fala que o Espírito de Deus se apossou dele. Então, ou seja, o Espírito Santo enchia o rei, como nós dissemos nos grupos lá que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele trabalhava, que eram os reis. Então, Saul, quando foi ungido rei, ele foi cheio do Espírito Santo. Porém, o que aconteceu? No decorrer do reinado de Saul, ele se desviou do caminho do Senhor. Então, ou seja, o Espírito Santo ele se afastou. Aí Deus já ungiu a Davi como rei. Samuel foi lá, ungiu Davi. Houve ali a unção simbólica. Mas Davi só foi cheio quando ele assumiu o trono. Então ele passou um momento de prova ali de perseguição. Então, assim, o Espírito Santo ele ungia reis para que governasse. Porque o rei ele governava
através da direção de Deus. E para alguém trabalhar na direção de Deus, somente cheio de Espírito Santo. Porque ele governava uma nação que não era dele, né? Um povo que não era dele, mas um povo escolhido do Senhor. Um povo separado, então, né? Ele precisava dessa unção. Exatamente. Unção para guerrear, para ir à guerra. E os irmãos veem que Saul, ele governou no Senhor. Se você falar assim, Saul não teve experiência com Deus, teve. Deus falava com ele, Deus falava, Deus abençoou ele na batalha contra os filisteus, honrou ele ali, que ele venceu na batalha. Então, assim, Deus estava com ele. Mas quando ele começou a achar que ele que era alguma coisa, porque Saul era vaidoso. Saul era vaidade, Saul era vaidoso. Diferente de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não tinha vaidade. Davi era sisudo em palavras. Já viu as 7 características de Davi? É muito interessante aquele ali. Os irmãos estudarem aqueles por que 7 características. Não é à toa que o Senhor escolheu ele, homem segundo o coração de Deus. Ele errou, pisou algumas falhas, teve algumas falhas. Todos nós temos falhas. Mas era homem segundo. Por quê? A diferença de Davi e Saul é o seguinte: ele errou e reconheceu que ele errou. Eu reconheci, errou. Ele pediu perdão ao Senhor, ele queria o cair. A diferença dos dois era aí. Se você vê o Espírito Santo, quando estava sobre Saul, Deus abençoou. Então, quando o Espírito Santo se ausenta dele, ele começa a ser atormentado por um espírito mau, que veio até aumentá-lo, e ali foi só a decadência. Os irmãos veem que, mas com Davi foi diferente. Deus direcionou a Davi, levou a Davi em lugares melhores. Davi venceu. Davi não encontrou derrota no seu reinado. Até porque também os reis, eles tinham essa unção, mas eles não andavam sozinhos por causa dos profetas, né? Exatamente. Então Saul, ele parou de ouvir a voz do profeta, que era a voz de Deus. Então por isso que ele só foi decaindo. Também. E não eu acho interessante uma coisa de Davi, que Davi ele entendeu, por 2 vezes ele teve Saul nas mãos dele para matar, mas em momento algum ele desonrou pela unção. Você não sabe disso, né? O que ele não fez, não. Quem sou para tocar no ungido do Senhor? Porque ele sabia Deus tira, que era coisa séria. Exatamente. Isso não era brincadeira. Se você tem algo na sua vida, é coisa séria. Não é brincadeira. Glória a Deus. Coisa séria. Então ele sabia que você tem uma unção. Se você tem algo que Deus te deu, você tem um chamado. Você é um instrumentista na casa de Deus. Você é um levita. Você é um evangelista. Você é um pregador da palavra. É algo sério. É algo sério. Então, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ouvir a voz do Senhor. Com certeza. Tem que estar cheio do Espírito Santo. Para os irmãos verem como Deus vai trabalhando para capacitar 2 reis. Os 2, Deus ungiu os 2. Porém, um obedeceu e um completamente desobedeceu. E o fim desse que desobedeceu é trágico, é triste. Mas o fim daquele que obedeceu teve dias fatos e Deus, lutas ele teve, porque às vezes ele errou, porque todos nós erramos e às vezes cometemos algumas falhas, mas se reconhecer as nossas falhas, Deus é poderoso para nos perdoar, para nos dar direção. Interessante assim que outros reis também foram ungidos, né? Quando você começa ali a ver o livro de Reis, né? Após Davi, a gente tem Salomão, a gente teve Josias, dentre outros. E é interessante assim, muitos reis foram ungidos pelo Espírito Santo, mas muitos abandonaram o Senhor. Quando você lê sobre os reis, foi ungido o rei Josias, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. E sucessivamente você vê vários reis de Israel fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, nessas ocasiões, o Espírito de Deus e o Espírito Santo já se retirava deles. E o pior, né, é quando o Espírito Santo de Deus assim se retirava dessas pessoas, toda a nação sofria. Porque os pecados do rei, as pessoas, né, o restante da nação via aquilo como algo que se podia fazer. Então, eles pecavam junto. Exatamente. Então, todos sofriam. A nação inteira sofria. A nação inteira sofria. É um prejuízo. Né? Houve um prejuízo quando era desobedecido e o Espírito Santo automaticamente se retirava. Desobedecia, o Espírito Santo se retirava. Automaticamente. Glória a Deus, né, irmãos? E a mesma coisa.
Você é cheio do Espírito Santo. Eu vou no lugar que não glorifica a Deus. Automaticamente. Isso é coisa automática. Porque o Espírito Santo já te avisou que não é para você ir. Você vai, ele vai se ausentar de você. Então, por exemplo, vou fazer uma postagem no Instagram. Uma coisa que o Espírito Santo já testificou no seu coração que aquilo não é bom. Aí você vai lá e posta. Ou seja, o Espírito Santo vai se retirar de você, porque você está indo por um caminho que é mal aos olhos do Senhor. Eu vou no Twitter falar uma coisa que não serve de Deus, não é para falar. Então, ou seja, o Espírito Santo ele vai se retirar. Mas então, aí o pecado vai entrando, né? Aí a unção vai indo embora. Vai indo embora. Mas Deus, ele é tão bom que ainda assim que, como você falou, às vezes testifica já no coração. Não faz, mas você vai fazer. Ainda assim, o Senhor manda um aviso ainda para você, por meio de alguém, por meio de um profeta de Deus. Às vezes um pastor, uma liderança, né, um amigo vai te falar, cuidado com isso. Já te manda ainda um aviso para haver ainda arrependimento. Para ter uma oportunidade do arrependimento, né? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus de misericórdia. Igual quando fazia com os reis. Ele enviava o aviso pelo quê? Pelos profetas. Agora, se o rei não acatasse o que o profeta fazia o juízo vinha sobre todo o povo. Ezequias, lembra de Ezequias? Põe a tua casa que morrerás e não viverás. Imediatamente ele virou para ele e disse: Senhor, tem misericórdia. Lembra-te quando fez coisas boas ao teu nome. Volta lá que eu ouvi a oração dele. Falta mais 15 anos de vida para ele. Glória a Deus. Então, há frutos bons quando você é obediente a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegamos a um momento muito importante da nossa aula, que é o momento do ofertório. Eu gostaria que você, irmã Larissa, chamasse aí o ofertório, né, nesta manhã. Amém, irmãos. Então, vamos ofertar na casa do Senhor, convidar você... que é participante já da nossa igreja, você também visitante, a ofertar na casa de Deus, porque é uma adoração ao nosso Deus, é algo que o Senhor nos abençoa quando nós assim ofertamos na casa dele. E vai aparecer aí para você as opções, pode ser por Pix, PicPay, também você pode trazer a oferta na casa do Senhor à noite e ainda participar daquela campanha, né? Dos campanha dos mil valentes, que é para nós conquistarmos. Para comprar desse espaço maravilhoso, Exatamente. Mais de 6.500 metros, um espaço que o Senhor nos concedeu. Né? Os irmãos vão estar passando aí também o vídeo aqui do espaço. Faça parte do Mil Valentes. Glória a Deus. Que Deus vai te usar poderosamente, vai multiplicar mais ainda, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Desde o princípio, Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Meu teu falar, acende bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem como teu sol sopra. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza
Amém, irmãos. Glória a Deus. Concluindo aqui a nossa aula, um tema muito gracioso, né? É interessante a gente analisar o mover do Espírito Santo ali no Antigo Testamento, desde a obra criadora, ali com os profetas, com os reis, no sacerdócio, com os juízes. É uma bênção, né? Embora ainda não fosse um período em que era chegada a plena atuação do Espírito Santo, né, no mundo, nós podemos ver ali na obra criadora, no momento em que Deus inicia a criação do mundo, o mover do Espírito Santo sobre as águas. Na vida de Josué, como ele encheu Josué de sabedoria. A sabedoria que Josué tinha não era dele, era do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento também ele atuava ali de forma plena na vida das pessoas, mas era esporadicamente, que era nos juízes, nos profetas, nos reis. Então, irmãos, o Espírito Santo ele já se manifestava nos tempos do Antigo Testamento. Era ele quem inspirava os profetas, era ele quem inspirava os juízes, por exemplo, como inspirou a Miqueias, como ele inspirou a Isaías, a Jeremias, dentre outros profetas. O Espírito Santo também ele ungia os reis. Então, nós falamos aqui dos reis que foram cheios do Espírito Santo, né? Dos reis que, quando se afastavam dos caminhos do Senhor, quando eles abandonavam aquilo que Deus estava direcionando, o Espírito Santo se retirava deles. Então, desde o livro de Gênesis e na vida dos homens mais ilustres do Antigo Testamento, assim como Moisés, Josué, os profetas, Débora, que era uma juíza, o Espírito Santo ele já atuava, né? Presbítero Fabrício, mais alguma consideração? Se os irmãos veem no Velho Testamento todo, os irmãos veem de Gênesis até nos profetas menores, os irmãos vão ver que em todos os momentos o Espírito Santo atuava. Em todos os momentos, ainda que estava difícil para Israel, momento igual Israel não estava ganhando mais nada, estava perdendo, estava sendo praticamente assolada pelos medianitas. Lembra? Aí o Senhor levantou quem? Gideão, um homem cheio do Espírito Santo. Onde Gideão começou a ver diferença? Gideão malhava o trigo dele no lagar. Lagar era lugar de quê? De pisar uva. Mas ele ia malhar o trigo dele no lagar. Uhum. Quem falou isso com ele, gente? O Espírito Santo. Não tem outra pessoa que falou com ele. Porque estava sendo saqueado, né? Saqueado. Então, ele viu a palavra fala que os medianitas eles se enriquecendo e o Israel ia cada dia se empobrecendo mais. Imagina, você plantar, todo o trabalho, na hora da colheita, eles vinham e roubavam a colheita todinha. Tudo pronto. Tudo pronto. Então, era homem cheio de Deus. Então, se você vê na Bíblia, até no momento de decadência de Israel, o Senhor sempre levantou. Quem foi que levantou Neemias para a reconstrução dos muros? O Espírito Santo. Tocou no coração dele. Tocou no coração, tocou no coração até do rei. Que até o rei liberou tudo para a construção dos muros. Tudo. Só o Espírito Santo para convencer. Quem foi que fez isso? Toda ação, toda no Velho Testamento. Os irmãos vêm um por um varrendo. Os irmãos vão achar um homem, uma mulher que Deus usou com grande poder através do Espírito Santo. E Esdras, para escrever Esdras, tudo. Esdras tinha uma capacidade de escrever fora do comum. Então, assim, só o Espírito Santo para capacitá-la a escrever o que ele escreveu. Sim, vocês vão ver Jeremias quando chorava muito por aquilo que o Senhor fez. Então, todos vão ver, na conclusão da nossa aula, vocês vão ver que o Espírito Santo realmente, ele estava em todo o Velho Testamento, todo o mover do Velho Testamento. Glória a Deus. Larissa, mais alguma coisa a falar? Dentro que vocês já comentaram, né? Toda a sabedoria, o discernimento em todas as questões, né? As guerras que eram ali traçadas, tudo pela ação do Espírito Santo de Deus, todas as conquistas, até mesmo o amor, como você está falando, o amor pela nação. Hoje a gente aqui não conhece esse amor pela nação, a gente não tem esse amor pela nação, mas o povo de Israel, por ser um povo escolhido, eles tinham no coração. Então, o Senhor sempre levantava alguém para chorar pelo povo, para se lembrar das promessas de Deus,
né? Então, a ação do Espírito Santo de Deus, ela atua em todas as coisas, desde a sabedoria até o amor, né? Até a mansidão, planejamento, todas as Glória coisas. A Deus. Então, irmãos, finalizando aqui a nossa aula, glória a Deus Amém. pela sua vida, presbítero, glória a Deus pela sua vida, irmã Amém. Larissa. Glória a Deus pela vida de vocês, juvenis, que nesta manhã estão aí empenhados em aprender mais da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então vamos orar, né? E que o Espírito Santo de Deus possa ungí-los, capacitá-los cada vez mais para aprender e conhecer e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Amém? Amém? Vamos orar então para encerrar essa aula? Sim. Querido Deus, eterno Pai, graças te Aleluia, damos, ó Senhor. Pai, pelo Teu Espírito Santo que já nos visitou nesta manhã. Glória a Deus. Senhor Deus, por este ensino que nós ministramos nessa manhã, porque sabemos, ó Pai, que de nós não temos nada, mas nós fomos, ó Pai, capacitados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha operar grandiosamente na vida dos juvenis e que eles possam ser capacitados, ungidos, ó Pai, para pregar a Tua palavra, Seu Deus, para levar ali uma nome de mensagem Jesus. do céu àqueles corações, ó Pai, que precisam ser alcançados por Ti. Que nessa manhã eles possam ser capacitados, Seu Deus, e cheios do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim, gratos por tudo, por esta manhã, por este ensino, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Fiquem Tchau para com vocês, Deus. um bom domingo. Domingo.